Do livro Apócrifo de João. Hoje eu vou ler um pouco, vou focar aqui na leitura. Tem alguns mistérios desse livro e quem tem curiosidade e quer aprender mais é só ficar na live para entender. A Biblioteca de Nag Hammadi, esse é o Apócrifo de João, página 110 aqui. Então Jesus ele conta aqui como foi criado o universo, ele conta como foi feito o universo para João. E ele, já vou começar numa parte aqui, ó. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua esposa, e ambos serão uma única carne. E enviarão a ele o seu cônjuge, e ele deixará o seu pai e sua mãe. Aqui ele conta para Adão, como Adão foi criado, como Adão foi feito aqui depois da epinóia e pela serpente, toda a história da criação. Aqui a verdadeira história é contada por Jesus nesse livro, Apócrifo de João, tá? Então ele conta como o corpo foi feito pelos arcontes. E aqui, nesse livro, ele conta cada parte do corpo foi feito por um demônio, por um arconte, né? Por um ser vindo dos arcontes. Então ele fala assim, o primeiro começou a criar a cabeça, e aí ele fala o nome dele. E aí ele fala quem criou o cérebro, cada parte do corpo nesse livro é bem detalhado. Todas as partes mais importantes aqui são detalhadas e quais são os demônios que as criaram. Então é bom você ler, eu não vou ler aqui essa parte toda, mas o Evangelho, o Apócrifo de João, ele é um dos livros mais completos e interessantes sobre a criação do universo pelas palavras do próprio Cristo, tá? Então esse livro, ele começa Jesus explicando, ele aparece para João aqui, ele aparece para João como sendo na forma de uma criança, e depois ele aparece na forma de um velho, ele vai se transformando em luz, ele vai se transformando em várias aparências, tá? Que João, ele questiona, e ele pergunta, depois que um fariseu questiona ele, um fariseu pergunta para ele, cadê seu mestre que você acreditava que era o Salvador, tal, ele foi morto, cadê ele? Aí João, ele começa a orar, ele vai lá, retira no templo, a um lugar deserto, ele saiu do templo. Até isso aqui te mostra que para alcançar realmente Jesus e o Pai e a revelação, você não pode estar nesses templos construídos por pedra. Esses templos construídos por pedra, tal, isso daí não é o lugar onde Deus habita. Deus habita na natureza. Deus habita dentro de você. Então você buscar um lugar tranquilo para buscar a Deus, seja na sua casa, seja num ambiente na praia, num ambiente que tem mato, alguma coisa que tenha contato com o céu, com a natureza, e que tenha menos pessoas possíveis para te atrapalhar. E aí ele fala, quando eu, João, escutei essas coisas, me retirei do templo, a um lugar deserto, e lamentei enormemente no meu coração, dizendo, como então foi que o Salvador foi designado? E por que ele foi enviado ao mundo pelo seu Pai? Quem é o seu Pai que o enviou? Aqui, e de que forma é esse o Aion ao qual devemos ir, ao qual ele se referia quando nos disse, este Aion aqui é o universo, tá, gente? Este Aion ao qual ireis é do tipo de Aion imperecível, universo imperecível, não esse que nós estamos que é perecível. Mas ele não nos ensinou sobre isso, do último tipo, de que tipo é, sobre este. Então essa pergunta que João faz aqui, quem é o pai dele? Quem é o seu pai que o enviou? Como foi então que o Salvador foi designado? E por que foi ele enviado ao mundo pelo seu pai? Quando ele fala isso, ele já deduz e já mostra aqui esse conceito primordial do gnosticismo e das palavras de Jesus, que o pai de Jesus Cristo não é o Deus dos judeus. Senão João não iria fazer essa pergunta. Quem é o seu pai que o enviou? Se ele tivesse certeza que o pai de Jesus é o Deus de Israel, é o Sabaoth, é o Deus de Moisés, ele não faria essa pergunta. Mas a ideia central do gnosticismo e desse livro total é revelar quem é o pai de Jesus, que não é o Deus
nenhum Deus desse mundo, desse universo do caos, desse universo perecível. Nem arconte, nem principado, nem potestade, nem nenhum Deus que havia no Antigo Testamento. Mas o Pai de Jesus é o Pai do universo, é o Pai celestial. Por isso que ele sempre fala, o meu Pai celestial. E aí ele fala assim, imediatamente, enquanto contemplava essas coisas, observem, os céus se abriram. Então ele fala assim, os céus, todas os livros gnósticos, eles falam de céus. Raramente ele vai falar céu como algo no singular, porque essa é uma ideia que as pessoas têm no cristianismo ortodoxo, que existe o céu e o inferno, que existe um céu, um paraíso só. No gnosticismo não, nós temos vários céus, tem milhares, incontáveis céus, não dá nem para contar, como universos, como dimensões. Nesses livros ele fala também de 12 dimensões, 30 pleromas, são coisas como universos, não só um céu, como a gente vê aqui a atmosfera. Então, os judeus, e eles olhavam o céu, assim, né, e você vê os cristãos também ortodoxos, olham o céu como se fosse essa nossa atmosfera só, que é um céu com nuvem, com céu azul, até retratam nos Simpsons, em filmes, em várias coisas, um trono, alguém num trono, algo azul com um monte de nuvem. E os céus não é isso, são universos, tá? E é pura luz, não tem esse negócio dessas nuvens, não. E aí ele fala, enquanto eu olhava para ele, ó, eu fiquei assustado e observando e vi na luz um jovem que parou ao meu lado. Então ele teve a revelação de Jesus primeiro como um jovem numa luz. Enquanto eu olhava para ele, ele se transformou em um ancião, e ele mudou seu semblante novamente, tornando-se um serviente. E aí ele fala, mas na luz, e a semelhança surgiu através de mim, sendo que a semelhança possuía 3 formas. Então ele ficava mudando de forma aqui. Jesus ficava mudando de forma, tá? Então ele fala, essa semelhança assumiu 3 formas. E aí ele me disse, João, João, por que tu duvidas? Por que estás tu com medo? Não estás familiarizado com esta imagem? Não estás? Isso não é, senão, aqui ele fala, do seu medo. Isso não é ser tímido. Não seja tímido, ele quer dizer aqui para ele. Eu sou aquele que está convosco sempre. Isso sempre Jesus repete nos livros gnósticos. Eu sou aquele que está com vocês todos os dias, para sempre. Então, nós gnósticos não nos apegamos à ideia de Jesus estar lá à direita do Pai longe. A gente não tem essa visão de Jesus como um ser que veio aqui no corpo, o corpo morreu, aí ele ressuscitou e subiu para o céu. Não. A gente acredita que Jesus é a luz que estava dentro do corpo, aquele corpo tinha que ser crucificado, ele ressuscitou, se transformou num corpo luminoso, num corpo espiritual, e esse corpo e a luz uma parte foi para o céu. Mas como Jesus ele é o Senhor do universo, ele é onipresente. Então ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então como ele está em todos os lugares, ele está dentro de você, está dentro de mim, está na natureza, está no universo inteiro. Então, sempre você tem que ter essa noção para entender que Jesus ele está com você o tempo todo. E aqui ele fala, eu sou aquele que está convosco sempre. Eu sou o Pai, eu sou a Mãe e eu sou o Filho. Então, esse é o conceito da Trindade, os 3 são um. Então, ele reforça aqui esse conceito. Então, é Jesus falando para João, o Pai, a Mãe e o Filho. E a Mãe é o Espírito Santo. Então, eles têm essa visão, e ele fala, eu sou o imaculado e o incorruptível, agora eu vim te ensinar o que é, o que era, o que irá se passar, e tu que sabes, possa saber das coisas que não são reveladas, aquelas que são reveladas, e te ensinar sobre a raça inabalável do homem perfeito. Agora, porém, ergue a tua face para que tu possas receber as coisas que te ensinarei hoje. Eu vou parar um pouco a live aqui, daqui a pouco eu volto.